Após aí um período de descanso merecido, Padre Adalton está aqui conosco em mais uma manhã. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia aos amigos de Capivari, bom dia ao pessoal da Raízes, é um prazer estar por aqui. O nosso amigo falou que ia fazer retiro de 6 meses, mas já está aí de volta. Já está aqui de volta. Acho que a cerveja não era boa. Ele descobriu uma colônia cervejeira. Então ele ia fazer retiro lá, mas acho que não aceitaram ele. Mas lá só entra padre. Só entra padre? Só. Então vou eu. Tem que começar pela teologia, isso? Filosofia. A filosofia primeiro? Filosofia. Depois teologia, para depois se... Padre, eu acho que também o senhor vem de uma levada aí também um pouco corrida, né? Porque acho que finalizou esse final de semana as festividades lá. Sim, esse final de semana, sexta-feira, ficou ligado direto da sexta às 5 da manhã até o sábado às 9 da noite. Daí descansou um pouquinho, ontem já trabalhou normal de domingo e hoje já estamos por aí. E para quem estava com saudade do Padre Adalton, o que o senhor preparou para amanhã dessa segunda-feira, 14 de outubro? Eu estava trabalhando algumas coisas disso e retomei só rapidamente, que eu não esperava vir hoje. Ninguém tinha falado nada que já ia retomar hoje. O cabeçudo aqui esqueceu de avisar na sexta. Então daí ele avisou 5 horas da manhã, daí eu falei, dá para preparar alguma coisa. Mas amanhã é dia do professor. E nós eu estou trabalhando em uma série de artigos e colaborando num grupo de estudos que está falando um pouco sobre os impactos dentro dessa discussão do uso da tecnologia em sala de aula ou não uso da tecnologia em sala de aula. E eu estou trabalhando uma questão na parte da neurociência, falando sobre os impactos hoje para a adolescência do uso dos recursos tecnológicos e das redes sociais e também dessa questão. Alguns dados que nós temos com profissionais que trabalham a questão da saúde mental têm mostrado que o índice de Alzheimer para a geração que usa demais o computador tem se antecipado. Uma média do aparecimento dos sintomas do Alzheimer que estava acima dos 60 anos já tem aparecido em pessoas da faixa de 40 anos. Dado aqui ao uso repetitivo do cérebro e o não desenvolvimento de algumas características neurocerebrais. Nós falávamos da questão da perca da qualidade cerebral, porque as pessoas, à medida em que não usam mais o cérebro para raciocinar, para pensar, para fazer cálculos, etc, já vão perdendo as suas habilidades. Então a juventude hoje tem essa dificuldade muito grande, ela não consegue fazer uma conta básica quanto é 2 vezes 2, muitas vezes porque ela de tal forma está viciada na calculadora, no celular, nas informações, ela não estuda mais, porque tudo ela vai e pergunta para o celular, e agora com a inteligência artificial manda o celular produzir algumas coisas e procura fazer. Então nós estamos vendo que este lado da tecnologia tem provocado, em grande parte da juventude, alguns problemas de perca de capacidade cognitiva e cerebral. E no setor da educação, isso tem prejudicado demais o desenvolvimento da educação. Então a educação está perdendo aquela que é a característica fundamental, que é levar a reflexão, levar a interpretação, levar a capacidade de articular ideias e promover uma reflexão séria acerca do ambiente. Então hoje, quando você pergunta alguma coisa para um adolescente, para um jovem, vem nesse lado. Mas agora está tendo um outro elemento que a Associação Internacional de Psicologia alertou recentemente, agora a questão do mês de março desse ano, começaram a sair alguns artigos sobre a questão da depressão juvenil e sobre a questão dos transtornos de ansiedade aguda por parte dos jovens que têm passado de 4 a 6 horas por dia vinculado à internet e redes sociais. E nesse ponto o Brasil é campeão, porque
é um dos países que mais a juventude tem tido acesso e mais a juventude tem ficado conectada. A média de horas de um jovem no celular hoje é de 8 a 10 horas por dia. Ou seja, de 24 horas, mais de 1/3 do dia, a nossa juventude está conectada no celular, ou com redes sociais, ou através desses vídeos de YouTube, TikTok e companhia limitada. Né? Não estou falando de gente que ouve rádio pelo celular, não estou falando de gente que assiste um programa televisivo pelo celular, gente que fica apenas nesta questão das redes sociais. E isso tem gerado um transtorno de ansiedade muito grave. Então, além do problema educacional, onde o jovem não desenvolve os seus poderes cognitivos, agora nós estamos tendo um fenômeno psíquico que é o transtorno de ansiedade, comportamental de ansiedade, chegando a níveis agudos. Por isso que em alguns países, né, nós já vemos, os países mais desenvolvidos, a recomendação para que o professor volte a utilizar apenas de recursos pedagógicos clássicos em sala de aula. A Suíça, por exemplo, proibiu o uso de celular em sala de aula. Estados Unidos, há uma restrição já muito grande na maioria dos estados. Na Europa, a Alemanha, por incrível que pareça, e Japão, estão proibindo o uso de celulares no período de aula. Ou seja, as aulas têm que voltar aos recursos normais de sala de aula como forma de desenvolver a capacidade dos alunos. E um dado curioso, né, que saiu essa semana: os índices de criatividade e produção de novas tecnologias e novos elementos têm caído demais quando se fala de uso de recurso humano. Os recursos criados são apenas aqueles do desenvolvimento normal dos softwares que tem provocado, através da inteligência artificial, algumas mudanças e transformações. Preocupante e muito. Preocupante demais. Né? E num dia que a gente está nas vésperas, dia do professor, falando com o professor, falando com essa situação de alguém que é responsável por educar, por ajudar a criança a se desenvolver, isso é muito sério. Né? Então, nós temos um dado que é muito curioso. E eu vindo para cá, ouvindo rádio no caminho, há um outro dado que foi colocado, né, é que no Brasil nós temos um país que é campeão na produção de lixo eletrônico. Porque o que o pessoal tem jogado fora, aparelhos eletrônicos, para trocar por mais modernos, não está escrito. E não temos locais próprios para descarte. Então isso tem provocado um outro problema, que é o problema ecológico, com o material das baterias e instrumentos dos celulares, principalmente, que são descartados na natureza. E como o senhor vem... Então, problema em cima de problema naquilo que deveria ser para uma comunicação maior, para um desenvolvimento maior. E como o senhor mencionou aí sobre a inteligência artificial, sobre não ter mais o interesse do aluno, da criança, em fazer os seus... resolver os seus trabalhos de escola ou até mesmo as matérias que as crianças levam para casa, acho que isso também tem ocasionado muito quando a criança vai pedir uma explicação para o pai, para a mãe, e o pai e a mãe acabam usando a própria inteligência artificial para resolver aquele quesito, em vez de ensinar o filho. O filho, e a criança não tem mais aquele estímulo para dizer, olha, eu vou me desenvolver. Né? Então a gente vê certas horas, você vai em alguns lugares, você vai fazer uma continha simples, a pessoa que está te atendendo não tem o mínimo de desenvoltura para desenvolver a conta. Às vezes ele está pegando na calculadora para fazer. Então eu acho que é o tipo de coisa que é complicado e a gente precisa pensar sério, olhar como vamos resolver, não sei. A tecnologia está aí, é um avanço muito grande, né? A não ser que aconteça alguns apagões gigantescos na área tecnológica, de repente cai rede de internet, cai rede de computador, e aí a gente vai ver como fica.
mas é uma situação muito difícil. Tudo bem que esse tipo de situação induz as pessoas a agirem de uma forma mais rápida, mais prática, mais fácil, né? Mas também existem aquelas pessoas que naturalmente já têm por si o fato de procurar desenvolver neurologicamente, naturalmente, né, padre? Tem, mas o grande problema é o cérebro, ele depende do seu estímulo. Se eu não estimulo, você vê que um dos recursos para quem trabalha com o pessoal que tem Alzheimer, um dos recursos para o pessoal de idade quando começa a desenvolver Alzheimer é dar atividades lúdicas que envolvam o cérebro. Então ele tem que montar quebra-cabeça, ele vai fazer jogo de caça-palavras, ele vai fazer isso, porque é uma maneira dele estimular, porque é a única maneira que nós temos de evitar algumas doenças degenerativas do cérebro é esta. É você criar o estímulo para que ele funcione. Para que ele pense, né? Existe uma perda natural, né? O cérebro nosso consome um número de neurônios muito grande e em certos pontos a gente não produz, que nem eu que estou chegando perto dos 60, com 59 anos, a gente vê que certas coisas não tem a mesma rapidez de processamento que tinha há um tempo atrás, mas é o natural. Agora, se eu deixar de ler, se eu deixar de fazer os exercícios de atividade mental que faz sempre, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que eu não estimulo, então aqueles setores que foram estimulados vão ser renovados por células vagabundas, vamos dizer assim, que não vão estar treinadas para continuar o desempenho neurológico que o cérebro teria antes. A hora que você precisar, ela vai estimular, pegue o mais fácil, né? Exatamente. Então esse é o grande problema, quer dizer, não é ser contra, mas a gente ter uma atividade moderada. Né? Eu vou ler, preciso pesquisar alguma coisa, tem muita coisa que hoje, o mundo de hoje avançou muito, então tem muita coisa que o pessoal pergunta, eu falo, não sei, eu vou aqui no celular, vou pro computador e vou pesquisar o que é. Só que daí, a partir do momento que eu pesquiso, eu posso simplesmente ler para responder aquele momento, ou posso parar e dizer, bom, isto é isto. Como que ele se relaciona com isso, com aquilo, com aquilo? Então, eu assimilo aquele conhecimento no computador para a minha capacidade intelectual, e ali eu vou começar a trabalhar com isso. Agora, quando eu simplesmente, você me pergunta, padre, o que é tal coisa? Eu vou lá, pergunto e respondo, tal coisa é isso, e sigo minha vida em frente, aquilo não me acrescentou nada, porque... E é o que está acontecendo hoje. A nossa juventude é assim. Não fica mapeado, né? Não fica mapeado. Ele responde para o momento. Tem uma prova. Eu vou estudar sobre geografia do Brasil. Está aqui. E vai em frente e volta. E passa depois, se vier daqui um mês, perguntar o que é savana, o que é cerrado. Mas porque ele precisou estudar para uma prova de vegetação aquilo, ele sabe. Mas passou aquilo, ele não sabe mais. Na verdade, para a prova ele decorou. Ele não mapeou. Não, nem decorou. Ele olhou, repetiu a informação e apagou. Bom, quando você faz um rascunho no computador, você faz, terminou, você deleta, não fica nada registrado. Pelo menos o que nos traz um pouco mais de alívio é que, pelo menos é o que eu vejo, né? No primário, a gente não vê as criancinhas ainda indo para a escola com celular, né? Você imagina chegar a esse ponto. Mas em caso que tem de pai e mãe que dá celular pro filho para se ver tranquilo, então fica aí vendo não sei o quê, fica aí vendo não sei o quê, não tá escrito. Mas pelo menos as crianças na escola vão ter que pensar um pouco, né? Vão ter que desenvolver. Será, né? Aí eu fico... Então, por isso que o dia do professor é importante ser relembrado e que os professores revisitem, né, as matrizes pedagógicas que levam o jovem a estimular-se para o conhecimento. Uma ouvinte nos diz aqui, padre, a leitura seria a melhor forma de estimular nosso cérebro através dos livros? É uma das. A leitura é uma das. Janete Aparecida. Agora, você tem principalmente o desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático, que essa leitura por si só não te dá. Porque eu posso ler e aquilo ficar sem uma reflexão. Então eu li, como você lê o horóscopo de manhã, vai embora, acabou, e no dia seguinte você lê de novo.
Agora, se eu faço da leitura um conjunto de raciocínio, onde eu vou articular as ideias, poxa, o autor está falando isso, de onde vem isso, por que tem aquilo, por que não sei o quê. Então, muitas vezes, quando você perde tempo não, né? Um livro, para ser bem lido, ele exige você revisitar. Então, eu tenho o personagem X de um romance. Quando eu tô aqui na frente, ele está fazendo isso, mas por que ele está fazendo isso? Tem que voltar lá atrás para ver a origem dele, como ele surgiu, o que ele fazia, para entender a atitude dele aqui. Se eu faço esse exercício, eu estou estimulando. Agora, simplesmente eu estou lendo, como se fosse uma rotina. Hoje é isso, amanhã é aquilo, amanhã depois... E você acaba ficando no vazio. Então, a leitura é um recurso importante, mas você precisa desenvolver o raciocínio lógico dessa leitura, né? Agora, o principal desenvolvimento neurocerebral se dá pelo raciocínio lógico-matemático, que é quando você começa a criar uma articulação de causa-consequência, causa-efeito, começa a fazer uma relação de proporcionalidade entre as coisas. Então ali você vai desenvolver isso. Então eu vou entender o que se passa, como se passa e por que se passa. Fechamos, padre? Fechamos. Uma ótima semana pra e vocês até segunda-feira também, que vem. Até segunda, se Deus quiser. Já tô avisando com antecedência. Semana que vem a gente retoma, tá? Tá bom. Hoje foi no susto. Mas tá jóia. Um abraço a todos. Foi no susto e o tema rendeu, hein, Marquinhos? Pois é, tá vendo? Pegou daquilo que eu tô trabalhando, né? Que a gente tá produzindo, então é coisa. Pelo menos parece que o Alzheimer aqui tá meio longe ainda. Eu, por enquanto, ainda não parei quieto. Tem hora que dá vontade de falar, vamos ficar um pouco, vamos tirar umas férias de cabeça, mas não dá, e é coisa que você tem e prepara toda semana coisa nova. O Tico e o Teco ficam pedindo estímulo. Fica pedindo estímulo. Eles ficam aí. Um abraço, agora eu já vou avisar, 28 eu não venho, daí 21 eu tô, mas 28 a gente tem compromisso, tem reunião com os padres que têm mais de 30 anos de padre, e eu já tô nessa turma que vai indo pra aposentadoria de padre também, então dia 28 eu tenho compromisso. Tranquilo, mas 21 tamo aí, tá bom? Um abraço, padre. Até mais, tchau, tchau.